Olá a todos, eu sou o Lobo e esse é o quadro onde eu respondo as perguntas que os inscritos me mandam. E ultimamente eu tenho feito vídeos somente nesse estilo, respondendo perguntas, mas para quem gostava do outro estilo de vídeo, mais temático, que eu escolhia um tema específico e desenvolvia um vídeo inteiro somente sobre esse tema, então, eu não vou parar com esse estilo, tá? Eu optei por trazer o quadro respondendo perguntas, mas é só um teste mesmo, não é nada permanente não. Logo mais tudo volta a ser como era antes, ou eu começo a intercalar os vídeos sobre temas mais específicos com esse quadro aqui respondendo perguntas. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Então, ok, sem perder mais tempo, vamos direto para as perguntas. Começando pela pergunta que deve estar aí no título do vídeo, ela vem do Um Capitalista e ele pergunta: e se o comunismo fosse limpo do mundo, só países capitalistas? Então, é muito difícil conjecturar qualquer previsão de como as coisas seriam caso o comunismo nem sequer fosse idealizado há quase 2 séculos atrás, pois é impossível prever com exatidão os rumos da humanidade, né? Mas tendo em vista o caráter coletivista, regulador e centralizador do comunismo, e o quanto isso significou, né, um atraso no desenvolvimento de qualquer país do mundo, é bem fácil concluir que sem um comunismo, se todo mundo aderisse a um capitalismo puro como método econômico, o mundo seria muito mais próspero. Isso é indiscutível. Porque, praxeologicamente falando, o capitalismo é o único arranjo econômico que está de acordo com a natureza do ser humano e a forma como ele age. Ele age sempre buscando sair de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação. Isso é praxeologia pura. E ao dar liberdade para o indivíduo agir conforme as suas vontades e empreender da forma como ele achar melhor, sem se preocupar em ter que respeitar a decisão do coletivo, é fato que o homem se torna muito mais produtivo e desenvolve melhores maneiras de produzir o que há de ser produzido, ou seja, a produção aumenta e a tecnologia se desenvolve muito mais rápido em um sistema livre. Então, para resumir, é isso. As sociedades que aderem a um sistema econômico de mercados livres evoluem muito mais e mais rápido do que as sociedades que não aderem. E você pode confirmar isso empiricamente consultando qualquer gráfico de evolução econômica de países capitalistas versus países socialistas durante o século XX. E você vai ver que países menos coletivistas e menos centralizados são os países que alcançaram muito mais sucesso econômico, vide Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Canadá e tantos outros. Agora, quando você pega exemplos de países socialistas na história, são belos exemplos a não serem seguidos, exemplos de fracasso. A União Soviética colapsou socioeconomicamente na década de 80. A China passou por um período de fome e de perseguição em que quase 100 milhões de chineses foram mortos. Cuba vive uma ditadura até os dias de hoje. Coreia do Norte nem se fala. Enquanto a vizinha do Sul aderiu ao capitalismo e se desenvolveu estrondosamente, a do Norte vive uma ditadura socialista onde tudo é regulado pelo governo. Até mesmo quem entra e sai do país. E a pobreza extrema assola os norte-coreanos. Então, vendo esses exemplos de como o socialismo fracassou miseravelmente e de como o capitalismo demonstrou que é o único possível capaz de se adequar à ordem natural e de funcionar, esse é o detalhe, caso só houvessem países capitalistas no mundo, claramente teríamos um planeta muito mais desenvolvido tecnologicamente e em um nível tecnológico que hoje seria loucura. A riqueza média da população seria algo dezenas ou até centenas de vezes superior ao que é hoje. Ou seja, além da tecnologia ser muito mais avançada, você poderia consumi-la mais e melhor, tendo em vista a qualidade e os preços baixos onde há concorrência. Centenas de milhões de pessoas não teriam sido mortas de fome ou perseguidas em seus países socialistas, caso não houvesse socialismo. E o mais importante, você teria o seu direito à propriedade realmente respeitado. E ninguém interferiria na sua liberdade econômica. Ou seja, em países verdadeiramente capitalistas, não esses corporativismos travestidos de capitalismo, o Estado não enche o saco. O Estado não se intromete na vida das pessoas. Em um capitalismo puro, ninguém iria declarar ser dono sobre a sua propriedade como querem fazer os socialistas.
E por fim, seria um mundo muito mais justo do que é hoje, onde todos têm a oportunidade e principalmente a liberdade de se associar com quem bem quiser, de empreender no negócio que bem entender e de ter a chance de alcançar destaque financeiro com muito mais facilidade. Diferentemente da forma como é hoje, em que o objetivo do Estado é justamente tornar todo mundo pobre, enquanto somente a elite, amiguinha do governo, e aqueles que se corromperam no meio do caminho, é que conseguem se tornar podres de ricos. Lógico que existem as exceções, mas no geral é isso. Agora a pergunta da Sandra Serafim, e é uma pergunta que me fazem muito, infelizmente, mas eu faço questão de responder, cara. Eis a pergunta: pretende modificar o nome do canal? Não, nunca. Eu nunca deixei de ser um conservador. Quem me pergunta isso em tom de deboche, não que esse seja seu caso, Sandra, tem que entender que por mais que eu tenha começado a incorporar essa visão de mercados livres radicalmente, a minha cosmovisão, eu não perdi nenhum pingo do meu conservadorismo. O conservadorismo verdadeiro está muito mais atrelado a questões culturais de uma sociedade do que a questões econômicas e éticas. O conservadorismo, ele trata de preservar as bases da civilização ocidental. Vocês já estão cansados de ouvir isso. Mas nós temos fatores culturais que permeiam a nossa sociedade. Algo que envolve todos nós e que não pode ser alterado bruscamente por meio de revoluções. Todo o comportamento e a organização social da nossa civilização não foi formado ontem. Ela tem sido construída ao longo dos séculos, e sabendo o quão valoroso isso é, o quão a moralidade cristã tem sido fundamental para discernir o bom do mal, o certo do errado, o quão a filosofia grega contribuiu para refletirmos o mundo que nos cerca, e o quão o direito romano nos ensinou a organizar o sistema jurídico, você percebe que não dá para jogar isso fora da noite para o dia. Mudanças hão de ser feitas de acordo com que a sociedade evolui, com certeza, mas abandonar essa base de uma hora para outra, nunca. Inclusive, todo anarcocapitalista deveria ser um conservador, e todo conservador deveria ser anarcocapitalista. Os dois são complementares entre si naquilo que é da sua incumbência. Um age na ética e o outro pela moral. É simples. Só que meu lado conservador sempre falou mais alto. Então por isso, esse será sempre o nome do canal, Lobo Conservador. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like aí embaixo, se inscreve caso ainda não esteja inscrito, e comenta a sua opinião aí embaixo, como sempre com educação e respeito. E no mais eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.